Olá pessoal, amigos e seguidores do canal, chegando ao fim o nosso carnaval desse ano. Hoje, quarta-feira de cinzas, 22 de fevereiro, nós vamos voltar ao interlúdio de horror. No sábado que vem nós já vamos continuar avançando no Lovecraft, né, ainda em 1921. O Lovecraft agora daqui para frente é só alegria, como se diz. São obras cada vez mais intensas, mais interessantes, e vocês vão se divertir bastante como eu nessa caminhada Lovecraft, né? Bom, aí o que acontece? Hoje é interlúdio de horror, um interlúdio de horror que eu vou retornar aos escritores brasileiros, né? Ao horror nacional. É sempre bom de vez em quando para a gente dar a nossa humilde contribuição contra a amnésia cultural brasileira. Esse autor é o Inglês de Souza. Inglês de Souza é um paraense do interior do Pará, né, de Óbidos. Tem a vida dele, tem um perfil assim, uma história de vida muito parecida com quase tudo que é escritor brasileiro, né? Termina desconhecido. Por mais gloriosa que tenha sido a carreira do cara, ele termina desconhecido, porque a nossa cultura nacional, a sociedade brasileira, ela vem evoluindo de uma forma muito estranha, né? Isso pelo menos no último século para cá. E acaba que dificilmente tu tem um autor clássico brasileiro que é assim, todos são famosos, você estuda na escola, aquela coisa, mas são praticamente desconhecidos do grande público, né? E acontece sempre do mesmo jeito. O cara, se porventura vem do interior, que boa parte deles vem do interior, ele sai de lá e vai para um grande centro, um centro mais desenvolvido, para tentar alavancar a carreira, né? Seja literária, seja uma carreira em outros campos. Quase sempre tem outros campos, que o cara precisa ganhar dinheiro, né? Tem boleto para pagar, e aí é difícil viver da literatura. E eles então acabam sendo N coisas. O Inglês Souza é a mesma coisa, ele saiu do interior do Pará e foi para Recife primeiramente, né? Foi para a capital de lá, Belém, depois dali foi para Recife. Recife foi para Santos, em São Paulo, onde ele começou a construir a sua carreira jurídica. Depois de Santos, ele a consolidou no Rio de Janeiro, na capital do Império. E depois disso, ele começou uma carreira política, bem sólida a propósito, né? Ele chegou na década de 1870, já com 20 e tantos anos, ele é de 53, né? Chegou já no Rio de Janeiro em 1873 ou 70, por aí, tinha por volta de 20 anos. Ele logo começou, já estava no campo da advocacia, e aí ele entrou na política, foi para o Partido Liberal. Vocês se lembram, sabem, né, de estudar que o Brasil, no período imperial, funcionava num parlamentarismo representativo, similar ao de todas as monarquias modernas hoje. Então, os partidos principais, os dois que se alternavam no poder, de acordo com o resultado das eleições, né, a população, ao contrário, eu ouvi, até não resisto a comentar, uma aula de uma filha minha, a professora, sem nenhuma razão, porque ele nem professora de história era, foi querer dizer, propaganda, né? Foi querer dizer para os alunos qual era a diferença de monarquia para democracia. Começa que é uma dicotomia falsa, mas que é que na monarquia o povo não escolhia seus governantes, e na democracia tudo errado, né? Na democracia escolhia, como se a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, o Japão, o Canadá, etc., a Inglaterra não fossem democracias. Totalmente falso, né? Claro que num parlamentarismo quem escolhe os governantes, no caso o primeiro-ministro, é escolhido indiretamente pelo povo nas eleições. Então, nas eleições do período imperial, o resultado quase sempre indicava os dois partidos principais, Partido Liberal e Partido Conservador.
tinha partido, tem também um partido republicano a partir de certo momento, mas ele não tinha quase representação nenhuma. Nas últimas eleições, inclusive antes do golpe militar que instituiu a República, 1889, na eleição anterior, 88 ou 87, acho que é 87, o Partido Republicano acabou sendo reduzido a um representante. Veja como ele era um partido fortíssimo no Brasil. Mas, bem, aí o Inglês Souza entrou para o Partido Liberal, que governou o Brasil em alguns períodos, alternando com o Partido Conservador. Bem, ele depois foi designado pelo imperador, tem uma carta imperial indicando ele para a presidência da província do Sergipe. Ele foi para lá porque tinha uma rebelião militar e ele foi indicado para tentar resolver o problema. E resolveu, um cara competente. Depois ele voltou e foi indicado para governar a província do Espírito Santo. Governou também durante um tempo, depois retornou para a corte. Teve N cargos, todos dentro do Partido Liberal. E, paralelamente, foi construindo a carreira literária dele. O Inglês Souza, ele hoje é reconhecido, mas durante muito tempo não foi. Durante muito tempo se dizia que o introdutor do naturalismo na literatura brasileira era o Luiz Azevedo, com o Mulato, né? Só que tem que a obra O Mulato era 4 anos depois da primeira obra naturalista do Inglês de Souza, né? Que foi anterior, e ele reconhecidamente o introdutor do naturalismo nas letras brasileiras. A obra dele sempre é muito inspirada no Zola, o pai do naturalismo, né, lá na França. Zola ele é uma fonte de inspiração do Inglês de Souza, né? E então ele começou a escrever naturalismo. Na nossa história de hoje, ela não é exata, na minha visão, pelo menos, ela não é naturalismo, porque o naturalismo sempre implica, é difícil o naturalismo conviver com o horror. Por quê? Porque uma das características do naturalismo é que tem uma explicação científica, por mais que a história, ou uma explicação concreta, material, né? Não tem espaço no naturalismo para o sobrenatural, por exemplo, né? O naturalismo busca mostrar como a vida é, né? Assim, de um ponto de vista um tanto superficial. E aí o horror, o sobrenatural, o mistério tem dificuldade de se encaixar aí. Às vezes vocês têm narrativas naturalistas que são sombrias, que têm uma pinta, como é o caso da história de hoje. Mas como na história de hoje não há uma explicação concreta e material, eu acho que se exclui esse conto de ser uma obra naturalista, apesar do autor ser um especialista no naturalismo. Não sei se eu me fiz entender, mas essa é a ideia. Outra característica marcada do Inglês de Souza é que ele, apesar de ser amazônico, ser paraense, e nas obras dele sempre tem quando são passadas no Pará, geralmente, várias histórias são passadas na cidade natal dele e tal, em outras, o exotismo amazônico, aquele aspecto ambiental, está lá, como qualquer boa história, de terror ou não, ela tem que ter uma descrição apaixonante, interessante, atraente, assim, rica do ambiente. Mas, geralmente, obras amazônicas, por assim dizer, entre aspas, elas carregam demais no exotismo da Amazônia e as pessoas ficam no segundo plano. O Inglês de Souza é exatamente o oposto. Passado no Amazonas ou não, passado na Amazônia, né, melhor dizendo, ou não, o foco da obra dele sempre é a pessoa, muito mais do que o local. Você vê que está sendo a história é passada no Amazonas ou na Amazônia, mas que o principal são as pessoas. Isso é uma outra obra, uma outra característica marcante do Inglês de Souza. Então ele é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, cadeira 28,
Depois, ainda voltando na carreira não literária dele, já na República, foi oferecido a ele um cargo no Supremo Tribunal Federal. O STF foi uma concepção do Dom Pedro II que só veio ser implementada depois na República. Não tinha a função que tem... Tinha a função que o de hoje era para ter, né? Então, o Inglês de Souza, ele recusou. Ele recusou 2 vezes, 2 convites ao longo do... o último, inclusive, pouco antes dele morrer. Ele faleceu em 1918. Então, talvez fosse um coroamento da carreira do campo jurídico dele, né? Mas ele preferiu não aceitar o convite, por alguma convicção política dele, possivelmente. Mas bem, então a obra faz parte do Contos Amazônicos, é um livro de contos dele de 1892, tem esse contraste com outras obras amazônicas que eu mencionei ainda agora, por exemplo, da Amazônia Misteriosa, que é um dos autores que eu mais gosto, brasileiros, né, que é o carioca, o Gastão Cruz. O Gastão Cruz tem um romance dele, Amazônia Misteriosa, que vale a pena ler, não dá para narrar aqui, ele é uma amazonificação daquela célebre história, A Ilha do Dr. Moreau, do H.G. Wells, né, que virou filmes e tal, uma história de ficção científica legal. Eu ainda gosto, do Conan Doyle, né, desculpe, do H.G. Wells. Mas eu ainda prefiro o Amazônia Misteriosa, o Gastão Cruz. E o Gastão Cruz tem uma história de horror, que essa eu vou narrar aqui com certeza, que é magnífica, que é o Espelho. Mas vamos deixar para quando eu for narrar o Espelho, né? Hoje vamos ficar aqui com os contos amazônicos do Inglês de Souza. O conto que eu escolhi chama-se Acauã. Acauã é um pássaro que tem no Brasil, em várias regiões, né? Inclusive na Amazônia. E o canto dele... ele está envolvido numa superstição bem brasileira de que o canto do Acauã, vocês vão ouvir o canto do Acauã verdadeiro na narrativa, como efeito que eu botei no início e no fim da história. Mas o canto do Acauã, ele tem o dom de pressagiar tragédias, que é exatamente o que acontece na história. Só que a história é mais do que isso, não é uma tragédia, senão ele ser pura e simples uma tragédia humana, que senão seria um conto até naturalista, que seria o natural nesse autor, mas o canto do Acauã tá lá para, não vou falar mais muito, vocês vão ouvir, é uma história de horror. Eu gosto um bocado, ele é muito impactante, muito bem escrito, cara, é um brilhante escritor brasileiro, merece a atenção de vocês aí. Acauã, Inglês de Souza, Contos Amazônicos, 1892. Espero que vocês gostem e valorizem os nossos autores brasileiros. E no sábado que vem, narrador convidado em mais uma obra de Lovecraft. Abraço a todos, saudações, vamos lá de Acauã. Acauã, conto de Inglês de Souza, extraído do livro Contos Amazônicos, de 1893. O capitão Jerônimo Ferreira, morador da antiga vila de São João Batista de Faro, voltava de uma caçada a que fora para distrair-se do profundo pesar causado pela morte da mulher, que o deixara subitamente só com uma filhinha de 2 anos de idade. Perdida a calma habitual de velho caçador, Jerônimo Ferreira transviou-se e só conseguiu chegar às vizinhanças da vila quando já era noite fechada. Felizmente, a sua habitação era a primeira, ao entrar na povoação pelo lado de cima, por onde vinha caminhando, e por isso não o impressionaram muito o silêncio e a solidão que a modo se tornavam mais profundos à medida que se aproximava da vila. Ele já estava habituado à melancolia de Faro, talvez o mais triste e abandonado dos povoados do Vale do Amazonas, posto que se mire nas águas do Inhamundá, o mais belo curso d'água de toda a região. Faro é sempre deserta, a menos que não seja algum dia de festa em que a gente das vizinhas fazendas venha ao povoado, quase não se encontra viva a alma nas ruas.
Mas se isso acontece à luz do sol, às horas de trabalho e de passeio, à noite a solidão aumenta. As ruas, quando não sai a lua, são de uma escuridão pavorosa. Desde as 7 horas da tarde só se ouve na povoação o pio agoureiro murucututu, ou o lúgubre uivar de algum cão vagabundo, apostando queixumes com as águas múrmuras do rio. Fecham-se todas as portas, recolhem-se todos com um terror vago e incerto que procuram esconjurar, invocando Jesus, Maria, José. Vinha, pois, caminhando o capitão Jerônimo à solitária estrada, pensando no bom agasalho de sua fresca rede de algodão trançado e lastimando-se de não ter chegado a tempo de encontrar o sorriso encantador da filha, que já estaria dormindo. Da caçada nada trazia, fora um dia infeliz, nada pudera encontrar, nem ave nem bicho, e ainda em cima perdera-se e chegava tarde, faminto e cansado. Também quem lhe mandara sair à caça em sexta-feira? Sim, era uma sexta-feira, e quando depois de uma noite de insônia se resolvera a tomar a espingarda e partir para a caça, não se lembrara que estava num dia por todos conhecido como aziago, e especialmente temido em Faro, sobre que pesa o fado de terríveis malefícios. Com esses pensamentos, o capitão começou a achar o caminho muito comprido, por lhe parecer que já havia muito passara o marco da jurisdição da vila. Levantou os olhos para o céu a ver se orientava-se pelas estrelas sobre o tempo decorrido. Mas não viu estrelas. Tendo andado muito tempo por baixo de um arvoredo, não notara que o tempo se transtornava e achou-se de repente numa dessas terríveis noites do Amazonas, em que o céu parece ameaçar a terra com todo o furor de sua cólera divina. Súbito, o clarão vivo de um relâmpago, rasgando o céu, mostrou ao caçador que se achava a pequena distância da vila, cujas casas caiadas de branco apareceram numa visão efêmera. Mas pareceu-lhe que errara de novo o caminho, pois não vira a sua casinha abençoada, que devia ser a primeira a avistar. Com poucos passos mais, achou-se numa rua, mas não era a sua. Parou e pôs o ouvido à escuta, abrindo também os olhos para não perder a orientação de um novo relâmpago. Nenhuma voz humana se fazia ouvir em toda a vila, nenhuma luz se via, nada que indicasse a existência de um ser vivente em toda a redondeza. Faro parecia morta. Trovões furibundos começaram a atroar os ares. Relâmpagos amiudavam-se, inundando de luz rápida e viva as matas e os grupos de habitações, que logo depois ficavam mais sombrios. Raios caíram com um fragor enorme, prostrando cedros grandes, velhos de 100 anos. O capitão Jerônimo não podia mais dar um passo, nem já sabia onde estava. Mas tudo isso não era nada. Do fundo do rio, das profundezas da lagoa formada pelo Inhamundá, levantava-se um ruído que foi crescendo, crescendo e se tornou um clamor horrível, insano, uma voz sem nome que dominava todos os ruídos da tempestade. Era um clamor só comparável ao brado imenso que hão de soltar os condenados no dia do juízo final. Os cabelos do capitão Ferreira puseram-se de pé, e duros como estacas. Ele bem sabia o que aquilo era. Aquela voz era a voz da cobra grande, da colossal sucuriju que reside no fundo dos rios e dos lagos. Eram os lamentos do monstro em laborioso parto. O capitão levou a mão à testa para benzer-se, mas os dedos trêmulos de medo não conseguiram fazer o sinal da cruz. Invocando o santo de seu nome, Jerônimo Ferreira deitou a correr na direção em que devera estar a sua desejada casa. Mas a voz, a terrível voz, aumentava de volume. Cresceu mais, cresceu tanto afinal que os ouvidos do capitão zumbiram, tremeram-lhe as pernas e caiu no limiar de uma porta. Com a queda, espantou um grande pássaro escuro que ali parecia pousado e que voou cantando: Acauã, Acauã.
Muito tempo esteve o capitão caído sem sentidos. Quando tornou a si, a noite estava ainda escura, mas a tempestade cessara. Um silêncio tumular reinava. Jerônimo, procurando orientar-se, olhou para a lagoa e viu que a superfície das águas tinha um brilho estranho, como se a tivessem untado de fósforo. Deixou errar o olhar sobre a toalha do rio, e um objeto estranho, afetando a forma de uma canoa, chamou-lhe a atenção. O objeto vinha impelido por uma força desconhecida em direção à praia, para o lado em que se achava Jerônimo. Este, tomado de uma curiosidade invencível, adiantou-se, meteu os pés na água e puxou para si o estranho objeto. Era com efeito uma pequena canoa, e no fundo dela estava uma criança, que parecia dormir. O capitão tomou-a nos braços. Nesse momento, rompeu o sol por entre os animais de uma ilha vizinha, cantaram os galos da vila, ladraram os cães, correu rápido o rio, perdendo o brilho desusado. Abriram-se algumas portas. À luz da manhã, o capitão Jerônimo Ferreira reconheceu que caíra desmaiado justamente no limiar de sua casa. No dia seguinte, toda a vila de Faro dizia que o capitão adotara uma linda criança, achada à beira do rio e que se dispunha a criá-la como própria, conjuntamente com a sua legítima Aninha. Tratada efetivamente como filha da casa, cresceu a estranha criança, que foi batizada com o nome de Vitória. Educada da mesma forma que Aninha, participava da mesa, dos carinhos e afagos do capitão, esquecido do modo por que a recebera. Eram ambas moças bonitas aos 14 anos, mas tinham um tipo diferente. Ana fora uma criança robusta e sã, era agora franzina e pálida. Os anelados cabelos castanhos caíam-lhe sobre as alvas e magras espáduas. Os olhos tinham uma languidez doentia. A boca andava sempre contraída, numa constante vontade de chorar. Raras rugas divisam-se-lhe nos cantos da boca e na fronte baixa, algum tanto cavada. Sem que nunca a tivessem visto verter uma lágrima, Aninha tinha um ar tristonho, que a todos impressionava e se ia tomando cada dia mais visível. Na vila dizia toda a gente: "Como está magra e abatida a Aninha Ferreira, que prometia ser robusta e alegre." Vitória era alta e magra, de compleição forte, com músculos de aço. A tez era morena, quase escura, as sobrancelhas negras e arqueadas, o queixo fino e pontudo, as narinas dilatadas, os olhos negros rasgados de um brilho estranho. Apesar da incontestável formosura, tinha alguma coisa de masculino nas feições e nos modos. A boca, ornada de magníficos dentes, tinha um sorriso de gelo. Fitava com arrogância os homens até obrigá-los a baixar os olhos. As duas companheiras afetavam a maior intimidade e ternura recíproca, mas o observador atento notaria que Aninha evitava a companhia da outra, ao passo que esta a não deixava. A filha do Jerônimo era meiga para com a companheira, mas havia nessa meiguice um certo acanhamento, uma espécie de sofrimento, uma repulsão, alguma coisa como um terror vago, quando a outra cravava-lhe os olhos dúbios e amortecidos, os seus grandes olhos negros. Nas relações de todos os dias, a voz da filha da casa era mal segura e trêmula, a de Vitória áspera e dura. Aninha, ao pé de Vitória, parecia uma escrava junto da senhora. Tudo, porém, correu sem novidade, até ao dia em que completaram 15 anos, pois se dizia que eram da mesma idade. Desse dia em diante, Jerônimo Ferreira começou a notar que a sua filha adotiva ausentava-se de casa frequentemente, em horas impróprias e suspeitas, sem nunca querer dizer por onde andava. Ao mesmo tempo em que isso sucedia, Aninha ficava mais fraca e abatida. Não falava, não sorria. 2 círculos arroxeados salientavam-lhe a morbidez dos grandes olhos pardos. Uma espécie de cansaço geral dos órgãos parecia que lhe ia tirando pouco a pouco a energia da vida. Quando o pai chegava-se a ela, ele perguntava carinhosamente:
Que tens, Aninha? A menina, olhando assustada para os cantos, respondia em voz cortada de soluços: Nada, pai. A outra, quando Jerônimo a repreendia pelas inexplicáveis ausências, dizia com altivez e pronunciado desdém: E que tem vosmecê com isso? Em julho deste mesmo ano, o filho de um fazendeiro do Salé, que viera passar o São João em Faro, enamorou-se da filha de Jerônimo e pediu-a em casamento. O rapaz era bem apessoado, tinha alguma coisa de seu e gozava de reputação de sério. Pai e filha anuíram gostosamente ao pedido e trataram dos preparativos do noivado. Um vago sorriso iluminava as feições delicadas de Aninha. Mas um dia em que o capitão Jerônimo fumava tranquilamente o seu cigarro de Tauari à porta da rua, olhando para as águas serenas do Inhamundá, a Aninha veio se aproximando dele, a passos trôpegos, hesitante e trêmula. E, como se cedesse a uma ordem irresistível, disse, balbuciando, que não queria mais casar. Por quê? Foi a palavra que veio naturalmente aos lábios do pai, tomado de surpresa. Por nada, porque não queria, e juntando as mãos, a pobre menina pediu com tal expressão de sentimento que o pai, enleado, confuso, dolorosamente agitado por um pressentimento negro, aqueceu vivamente contrariado. Pois não falemos mais nisso. Em Faro não se falou de outra coisa durante muito tempo, senão na inconstância de Aninha Ferreira. Somente Vitória nada dizia. O fazendeiro do Salé voltou para as suas terras, prometendo vingar-se da desfeita que lhe haviam feito. E a desconhecida moléstia da Aninha se agravava a ponto de impressionar seriamente o capitão Jerônimo e toda a gente da vila. Aquilo é paixão recalcada, diziam alguns, mas a opinião mais aceita era que a filha do Ferreira estava enfeitiçada. No ano seguinte, o coletor apresentou-se pretendente à filha do abastado Jerônimo Ferreira. Olhe, seu Ribeirinho, disse-lhe o capitão, se ela muito bem quiser, porque não a quero obrigar, mas eu já lhe dou uma resposta nessa meia hora. Foi ter com a filha e achou-a nas melhores disposições para o casamento. Mandou chamar o coletor, que se retirara discretamente, e disse-lhe muito contente, toque lá, seu Ribeirinho, é negócio arranjado. Mas daí a alguns dias, Aninha foi dizer ao pai que não queria casar com o Ribeirinho. O pai deu um pulo na rede em que se deitara havia minutos para dormir a sesta. Temos tolice! E como a moça dissesse que não era nada, nada tinha, mas não queria casar, terminou em voz de quem manda. Pois agora há de casar, pois o quero eu. Aninha foi para o seu quarto e lá ficou encerrada até o dia do casamento, sem que nem pedidos nem ameaças a obrigassem a sair. Entretanto, a agitação de Vitória era extrema. Entrava a todo momento no quarto da companheira e saía logo depois com as feições contraídas pela ira. Ausentava-se da casa durante muitas horas, metia-se pelos matos, dando gargalhadas que assustavam os passarinhos. Já não dirigia a palavra a seu protetor nem a pessoa alguma da casa. Chegou, porém, o dia da celebração do casamento. Os noivos, acompanhados pelo capitão, pelos padrinhos e por quase toda a população da vila, dirigiram-se para a matriz. Notava-se com espanto a ausência da irmã adotiva da noiva. Desaparecera, e por maiores que fossem os esforços tentados para a encontrar, não lhe puderam descobrir o paradeiro. Toda a gente indagava, surpresa. Onde estará a Vitória? Como não vem assistir ao casamento da Aninha? O capitão franzia o sobrolho, mas a filha parecia aliviada e contente. Afinal, como ia ficando tarde, o cortejo penetrou na matriz e deu-se começo à cerimônia. Mas eis que na ocasião em que o vigário lhe perguntava se casava por seu gosto, a noiva pôs-se a tremer como varas verdes, com o olhar fixo na porta lateral da sacristia. O pai, ansioso, acompanhou a direção daquele olhar e ficou com o coração do tamanho de um grão de milho. De pé, à porta da sacristia, hirta como uma defunta, com uma cabeleira feita de cobras, com as narinas dilatadas e a tez verde-negra, Vitória, a sua filha adotiva, fixava em Aninha um olhar horrível, olhar de demônio,
olhar frio que parecia querer pregá-la imóvel no chão. A boca entreaberta mostrava a língua fina, bipartida como língua de serpente. Um leve fumo azulado saía-lhe da boca e ia subindo até o teto da igreja. Era um espetáculo sem nome. Aninha soltou um grito de agonia e caiu com estrondo sobre os degraus do altar. Uma confusão fez-se entre os assistentes. Todos queriam acudir-lhe, mas não sabiam o que fazer. Só o capitão Jerônimo, em cuja memória apareceu de súbito a lembrança da noite em que encontrara a estranha criança, não podia despegar os olhos da pessoa de Vitória, até que esta, dando um horrível brado, desapareceu, sem se saber como. Voltou-se então para a filha e uma comoção profunda abalou-lhe o coração. A pobre noiva, toda vestida de branco, deitada sobre os degraus do altar-mor, estava hirta e pálida. 2 grandes fios de lágrimas, como contas de um colar desfeito, corriam-lhe pela face. E ela nunca chorara, nunca, desde que nascera, e se lhe vira uma lágrima nos olhos. "Lágrimas!" exclamou o capitão, ajoelhando-se ao pé da filha. "Lágrimas!" clamou a multidão tomada de espanto. Então, convulsões terríveis se apoderaram do corpo de Aninha. Retorcia-se como se fora de borracha. O seio agitava-se dolorosamente. Os dentes rangiam em fúria. Arrancava com as mãos o lindo cabelo. Os pés batiam no soalho. Os olhos reviravam-se nas órbitas, escondendo a pupila. Toda ela se maltratava, rolando como uma frenética, uivando dolorosamente. Todos os que assistiam a esta cena estavam comovidos. O pai, debruçado sobre o corpo da filha, chorava como uma criança. De repente, a moça pareceu sossegar um pouco, mas não foi senão o princípio de uma nova crise. Inteiriçou-se, ficou imóvel, encolheu depois os braços, dobrou-os a modo de asas de pássaro, bateu-o por vezes nas ilhargas e, entreabrindo a boca, deixou sair um longo grito que nada tinha de humano. Um grito que ecoou lugubremente pela igreja. "Acauã!" "Jesus!" bradaram todos, caindo de joelhos. E a moça, cerrando os olhos como em êxtase, com o corpo imóvel à exceção dos braços, continuou aquele canto lúgubre. "Acauã! Acauã!" Por cima do telhado, uma voz respondeu a de Aninha. "Acauã! Acauã!" Um silêncio tumular reinou entre os assistentes. Todos compreendiam a horrível desgraça. Era o Acauã. Fim.